Se tem uma coisa que eu e você temos que vigiar, é a motivação do nosso coração. A Bíblia fala: aquele, pois, que pensa estar em pé, veja que não caia. Satanás tem desígnios, ele tem estratégias de poder dar rasteira nos crentes. Deixa eu falar uma coisa: quantos irmãos eu já vi empolgados, se converteram a Jesus, estão cheios de Jesus, aleluia, obrigado Senhor, e eles começam a ler a Bíblia e orar toda hora, e são muito mais interessados nas coisas de Deus do que em novelas, nas coisas do mundo que não prestam, que não tem valor algum. E eles vão buscando a Deus, indo para as vigílias, orando, buscando, o coração está quente, cheio de amor por Jesus. E porque eles estão tão cheios de amor por Jesus, eles ficam cheios de amor pelas almas perdidas, é óbvio, porque quanto mais íntimo você está de Deus, mais perto você está do seu coração. E quando sua cabeça realmente encosta no peito de Jesus, aí você ouve as batidas do seu coração, e o coração de Deus diz assim: almas, almas, Deus não quer que nenhum pereça. Então essa pessoa agora, nova convertida, apaixonada por Jesus, está apaixonado pelas almas perdidas, e ele começa a falar para seus parentes, para os seus amigos de Jesus, ele praticamente arrasta as pessoas para a igreja, para a célula, ele está falando de Jesus para todo mundo, e logo ele está sendo grandemente usado por Deus, talvez até se tornou líder de célula e tudo, e as pessoas falam, e logo todo mundo começa a notar: esse cara está sendo muito usado por Deus. E aí começam os elogios: poxa, parabéns irmãos. A Bíblia fala que é para dar honra a quem honra merece. Deixa eu falar uma coisa: não é errado dar elogios. A Bíblia até fala que nós devemos dar elogios, dar honra a quem honra merece. O errado é quando a pessoa não sabe receber o elogio. Aí que está o problema. Então começam a honrar esse irmão, começam a falar: irmão, parabéns, você está ganhando muitas almas por Jesus. Só que a motivação dele está tão pura, ele só quer a glória para Deus, que ele de coração preferiria ficar no anonimato. Ele nem gosta quando as pessoas falam que ele está sendo grandemente usado por Deus. Ele prefere se esconder na bagagem mesmo, se esconder: não, quem sou eu? Não, por favor, não fale meu nome mais, eu só estou fazendo isso para Jesus, é para ganhar as almas perdidas, minha motivação é tão pura, só quero Jesus. Mas um elogio aqui, um elogio ali, um tapinha na costa aqui, vai inflando o ego dele, e sutilmente, de uma forma muito sorrateira, o inimigo consegue criar um apetite mórbido pelos elogios, pela glória, e de repente ele começa a pensar: poxa, falaram tanto das almas que eu estou ganhando, imagina agora que minha célula vai multiplicar em 3, e eu já ganhei tanto mais almas, imagina o que eles vão falar agora. Não, mas eu não quero para a minha glória, eu quero para a glória de Deus. Só que também vai ser muito gostoso eles me elogiarem de novo. Agora o que está acontecendo? A motivação do coração está aos poucos desfocando. E o pior, irmãos, é que muitas vezes é tão sutil que nem nós vemos quando a motivação desfocou um pouco. Nem nós percebemos se nós não tivermos cuidado. Por isso que eu gostaria de, juntos com vocês, ver aqui nesse texto que eu acabei de ler, algumas características que são sinais claros da motivação desfocada, para que eu e você possamos vigiar melhor contra essas motivações desfocadas, tá bem? Então vamos ver alguns resultados da motivação errada, ou seja, características que mostram que bem provavelmente a motivação do coração foi desfocada. Primeira coisa, a Bíblia diz que Deus, através do seu discipulador, profeta Samuel, falou: faça tal coisa. Saul obedeceu quase tudo, mas desobedeceu um pouquinho. Essa é a primeira característica. O seu líder, o seu discipulador, o seu pastor diz: olha, vamos fazer tal coisa, e você obedece quase, mas em alguma área
Eu já vi isso vez após vez em pessoas cuja motivação estava começando a desfocar. Lá no fundo ela acha que ela sabe um pouco melhor do que o líder dela, um pouco melhor do que o seu discipulador, e ela obedece em tudo, quase, desobedece em algumas coisinhas. Foi assim que Saul fez. Segunda característica, põe a culpa nos outros. O que Saul disse? Ele falou, não, os soldados, olha versículo 21, primeiro ele não admitiu o erro. Você pode notar aqui, ele parece muito humilde. Não, eu obedeci o Senhor em tudo, não foi eu que fiz, foram os soldados que tomaram as ovelhas e os bois, não foi eu não que popei as ovelhas e os bois, foram os soldados. Ah, bonitinho, e quem é o líder dos soldados? Não é você, o rei? Muitas vezes a pessoa fala bonito, fala humilde, mas não assume a culpa, ela põe a culpa nos outros. Você já viu isso? Você vai falar para o irmão, irmão, você errou. Não, eu não, foi o fulano, o ciclano, o beltrano. Mas ele mesmo não assume a culpa. Outro sinal, muito sacrifício, mas coração rebelde. A Bíblia fala, acaso tem o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, quanto em que se obedeça a sua palavra? A obediência é melhor do que o sacrifício. Não adianta trabalhar muito, mas o coração está meio rebelde. Eu já vi isso no meio de tantas igrejas, eu viajo muito, já fui para tantas igrejas, já fiquei em tantas casas de pessoas, e eu já vi isso acontecendo. Muitas vezes aqueles irmãos mais ativistas na igreja, fazendo isso, trabalhando dia e noite na igreja, como voluntários mesmo, trabalhando sem nenhuma remuneração, estão trabalhando muito, mas quando estão sozinhos e as portas da casa estão fechadas, aí você vê as atitudes erradas. Mas o pastor fez aqui, você viu aquele pastor que ele fez? Aí sai aquelas cobras, sabe? Aí sai aquele coração rebelde, quando ninguém está olhando, que sai aquelas atitudes estranhas, aquelas coisas feias, falando mal. Muito sacrifício, muito trabalho em prol das coisas de Deus, mas coração rebelde. Coração rebelde. Sabe, a Bíblia fala que a rebeldia é como o pecado da feitiçaria. O que é isso? Por que a rebeldia é como o pecado de feitiçaria? Já pensou nisso? Qual é o pecado do feiticeiro? A Bíblia fala que a rebeldia é como o pecado de feitiçaria. Deixa eu explicar. Qual o pecado do feiticeiro? O que o feiticeiro faz? Eles ficam lá nos tambores deles, nos terreiros, batendo nos tambores, né? Uga, buga, uga, buga, dum, 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 uga, buga, uga, buga. Para acontecer o quê? Para o que eles dizem, baixar um santo, que nós sabemos que na realidade é o quê? É demônio que baixa lá. E aí quando baixa o demônio, a pessoa... Aí eles param de bater nos tambores, param de chamar, porque conseguiram o objetivo deles. Conseguiram o objetivo. Então qual é o pecado da feitiçaria? Atrair demônios, atrair maldição sobre si, sobre sua família e sobre os outros. Esse é o pecado do feiticeiro. Por que a Bíblia fala que quem é rebelde comete o mesmo pecado do feiticeiro? Deixa eu explicar. Quando você não tem um coração correto para com seus líderes, você não está se colocando de fato e de verdade debaixo da cobertura, da proteção deles. A Bíblia mostra que o diabo anda ao derredor procurando alguém para devorar, e diz a Bíblia que os espíritos e potestades e principados do ar estão na atmosfera procurando alguém para devorar, para lançar os dardos inflamados do maligno. Quando você está debaixo de um guarda-chuva, você está protegido.
Quando você se submete com transparência debaixo de uma liderança, você está protegido daqueles dardos inflamados, como uma chuva que cai. Você está protegido debaixo lá. Mas quando alguém tem um coração rebelde, um coração que lá no fundo só obedece para agradar a liderança, mas não para realmente agradar a Deus, ele está se afastando do guarda-chuva. Aí ele está fora do guarda-chuva. Aí os demônios, os principados e potestades que estão procurando alguém para devorar, dizem: olha, lá está alguém que não está debaixo de guarda-chuva. Porque a pessoa que não está debaixo de cobertura está lá, pode me pegar. É o mesmo pecado do feiticeiro que está atraindo demônios. Aí o demônio fala: olha, tem um aqui sem cobertura, vamos pegá-lo. Por isso que ele fala: quem não está debaixo de cobertura é igualzinho o pecado de feiticeiro, porque atrai demônios do mesmo jeito. Está atraindo demônios, está atraindo maldição sobre a vida dele do mesmo jeito. Por isso que aqui na Bíblia está escrito que a rebelião é igualzinho o pecado da feitiçaria, porque se expõe a demônios do mesmo jeito, se expõe à influência demoníaca, atrai maldições.